Vamos aplaudir o pastor Manuel. A Igreja do Nazareno, e Deus tem os seus meios e as suas direções. Pastor Lázaro Aguiar Valvassoura foi meu pastor na adolescência e presidente da Igreja do Nazareno no Brasil durante muitos anos, principalmente por causa da figura do pastor Aguiar e da liderança que saiu da mão dele em nível Brasil. Mas quando Deus foi fazer essa mudança, e existiam muitas expectativas na igreja, era gente, tudo. E Deus direcionou um homem que estava lá no meio da mata do Amazonas, falou assim: é esse servo aqui que vai conduzir as coisas. E a igreja precisa disso, precisa de homens que tenham um coração de pastor para conduzir a igreja, com sensibilidade espiritual, com amor pela obra, né? Com a graça de Deus na vida. E eu fico muito feliz de receber o senhor aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Para nós aqui, a Igreja do Nazareno de Datuba, é uma honra recebê-lo aqui em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Tira uma foto nossa aqui. Vamos fazer uma pose de gente bonita. Ele é o homem de Deus aqui. Eu sou convidado, mas a unção pastoral está sobre ele e sobre os pastores que estão dando apoio. E é uma alegria poder chegar aqui para estar com vocês. Eu perguntei a idade do pastor Mateus. Pastor Silas disse: ele tem 23 anos. E eu disse: com 22 anos eu comecei a pastorear em Cosmópolis. Lá foi o meu primeiro ministério com minha esposa. Já estou com 62 anos de vida, servindo ao Senhor Jesus já por 42 anos. E se eu pudesse começar, pastor Silas, faria tudo de novo. Não me arrependo de nenhum momento da minha vida, nesse chamado que Deus me deu para o ministério pastoral. Eu sou casado, tenho uma esposa maravilhosa. Ela só não está aqui, estou casado há 40 anos. Ela não está aqui porque justamente hoje é o batismo da minha primeira neta, lá em Nova Europa, em Campinas, pastor Edmar. Então, dividimos as tarefas. Você vai e eu vou cumprir com a minha missão com o pastor Silas. Batismo é algo especial. Jesus, em Mateus 28, diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a autoridade foi dada para que todos nós pudéssemos dar continuidade no ministério do Senhor Jesus aqui na terra. E hoje, ao ver esse batismo, eu sei que realmente vocês estão cumprindo com a grande comissão que o Senhor está fazendo na cidade de Indaiatuba. Há uma igreja que serve ao Senhor, há uma igreja que busca a presença do Espírito Santo, há uma igreja que te ama e que vai cuidar de você, se você assim desejar, porque esta igreja é uma igreja que tem muito amor. Amados, quando a gente fala de batismo, é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. Para que haja batismo, para que haja discípulos, primeiro precisamos evangelizar. E o que vocês estão vendo hoje, viram hoje de manhã, é fruto do evangelismo desta igreja, fruto da visão missionária que esta igreja tem de pregar a palavra de Deus. Agora, lembre-se sempre, Jesus Cristo disse para os seus discípulos: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com poder. O Senhor Jesus sabia que os discípulos e os apóstolos só poderiam fazer
projeto que Deus tinha na vida deles, se eles fossem cheios do Espírito Santo. Eu quero começar essa palavra compartilhando uma ilustração que aconteceu em 1940. Um professor de uma faculdade nos Estados Unidos, faculdade evangélica, levou seus alunos até a Inglaterra, porque ele queria mostrar o berço do metodismo, o berço do grande avivamento que John Wesley realizou em toda a Europa e também nos Estados Unidos. E ele levou até a faculdade onde John Wesley ministrava. Depois disso, levou até o quarto onde John Wesley viveu por muitos anos. E o professor chamou os alunos para mostrar ao lado da cama de John Wesley um tapete velho, surrado. E nesse tapete tinha duas marcas bem profundas. O professor disse: neste lugar, neste tapete, é o lugar onde John Wesley dobrava os seus joelhos para orar, pedindo por um avivamento na Inglaterra, pedindo para um toque de Deus em todo o mundo. E os alunos foram para o ônibus. Eu acho que você já fez excursão de ônibus, não fez? Você se lembra que na excursão, a pessoa disse 5 horas, todo mundo aqui. Não é assim que tem que estar aqui. O que acontece geralmente? Sempre tem um atrasildo. Espero que não tenha sido você. Quando fez a contagem dos alunos, o professor percebeu que faltava um aluno. Esse professor voltou até a faculdade, os lugares, e chegou num lugar, no quarto de John Wesley. Quando ele passou pelo quarto de John Wesley, ele escutou uma voz clamando: Senhor, faz de novo na minha vida, Senhor. Faz de novo na minha vida, Senhor. O professor esperou por respeito, mas depois ele chegou até tocou no ombro desse jovem de 22 anos. 22 anos. E ele disse: está bom, Billy, está na hora de irmos embora, Billy. Já sabem de quem eu estou falando. Billy Graham. Billy Graham foi para a faculdade, fez o seminário, começou a pregar aos 29 anos e só parou de pregar o evangelho 70 anos depois, aos 99 anos. Durante esse período, a história diz que ele pregou o evangelho para 215 milhões de pessoas ao redor do mundo. E ele visitou 185 países e foi conhecido como o evangelista do século. Sabe por quê? Porque Deus fez de novo na vida de Billy Graham, a mesma maneira que fez na vida de John Wesley, que colocou a sua vida à disposição do Senhor. Eu gostaria que você entendesse nesta manhã, que você precisa de uma porção dobrada do Espírito Santo na sua vida. Você precisa de uma unção que vem do alto, que vai te dar autoridade para pregar o Evangelho do Senhor Jesus e para viver uma vida de santidade. Este é o carro-chefe da Igreja do Nazareno. Nós cremos que Jesus Cristo salva. Nós cremos que o Espírito Santo santifica a vida de cada um que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, mas também nós cremos que aqueles que são cheios do Espírito Santo
conseguem viver em santidade todos os dias, como a palavra de Deus fala. Esta é o grande desafio que a igreja do Nazareno traz para você constantemente. Muito bem, falando nisso, eu quero voltar para Joel, capítulo 2, para vocês entenderem o que Deus está fazendo. Versículo 28 diz: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra que eu grifei na minha Bíblia, eu uso canetas coloridas e tudo mais, eu grifei e circulei a palavra toda. Joel teve uma visão de Deus, de um acontecimento que nunca foi visto naquela época. Até então, somente os profetas e os reis recebiam a unção com óleo e eram cheios do Espírito Santo. Eles é que iam pregar o Evangelho e falar do amor de Deus. Mas aqui, a palavra de Deus diz que Joel viu que algo especial ia acontecer em toda a humanidade. Todas as pessoas receberiam uma porção dobrada do Espírito Santo. Isso é muito interessante. E se vocês se lembrarem, quando Jesus estava subindo aos céus, ele diz: vocês têm autoridade. Essa autoridade não é nossa, a autoridade é do Senhor Jesus. Onde você estiver, quando você abrir a sua boca para falar do amor de Deus, você vai falar em o nome do Senhor Jesus. Não no seu conhecimento, não na sua força, mas você precisa sentir que você é usado por Jesus Cristo para pregar o Evangelho de salvação. A autoridade quem dá é Deus para a sua vida. E Deus te chama hoje para fazer a diferença na cidade de Indaiatuba e toda esta região, e até aonde esse vídeo vai chegar. Deus te chama para fazer parte da grande comissão para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo disse: vocês devem, Lucas capítulo 24 diz: vocês devem ficar em Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. 24:49. Vocês precisam ficar. Veja bem, a tendência é dizer: agora vão. Mas Jesus disse: vocês vão só depois de serem cheios do Espírito Santo, porque este é o segredo da vitória. Jesus prometeu isso para os discípulos. Em João 14 ele diz: vocês o conhecem, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Consolador é aquele que vai ao lado de. Quando você está no seu dia a dia, o Espírito Santo que habita em você, quer fazer de você um homem e uma mulher de Deus, consagrado, vivendo em santidade de vida. Mas Jesus disse: vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Há uma diferença aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui, mas Ele quer fazer morada na sua vida, no seu coração. Ele reside em você, mas Ele quer ser o presidente da sua vida, no seu dia a dia. Muito bem, quem escreveu o Evangelho de Lucas, que já fala que foi Lucas, escreveu para um homem
um grego que aceitou a Cristo. Já pensou? Todo aquele livro foi escrito para uma pessoa. Uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Aí Lucas termina falando sobre o batismo com o Espírito Santo. E aí depois você vai para Atos. Você descobre que o livro de Atos foi escrito por quem? Justamente por Lucas. Quando a gente vai num cinema para assistir um filme da Marvel, principalmente, a gente assiste o filme, depois aparecem as letrinhas. Eu não sei você, mas eu espero até a última letrinha aparecer. Tem gente que já sai correndo. Depois que passa a última letrinha, por exemplo, um olho abre. Tum, e você sabe que vai ter o quê? Continuação. Lucas começa o livro de Atos aonde ele terminou em Lucas. O Evangelho de Lucas. Ele inicia o Evangelho de Atos dizendo claramente para eles que eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Isso é interessante. Em Atos, capítulo 1, versículo 4, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, o qual vocês ouviram de mim. Versículo 8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor Jesus Cristo disse que quando eles fossem cheios do Espírito Santo, eles seriam testemunhas vivas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E realmente isso aconteceu. Em Atos capítulo 2, todos os discípulos estavam reunidos. Só para você ter uma ideia, quando Jesus falou isso para os discípulos, eram mais de 500 pessoas. Isso que nós estamos vendo aqui, ou mais, não sei. 500 pessoas. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que somente 120 estavam no cenáculo quando foram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque 380 desistiram da caminhada. 380 não acreditaram que algo mais aconteceria. 380 acharam que era muito tempo, 10 dias ficar reunido com a igreja. Somente 120 foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz, como se nós estivéssemos aqui, de repente, eu conversando com o pastor Silas, a Bíblia diz que uma língua como de fogo desce sobre o pastor Silas, e eu digo: Silas, uma língua de fogo está sobre sua cabeça, e o Silas diz: mas na sua também. 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo. O Espírito Santo é para você. O Espírito Santo quer habitar em você. Você precisa abrir o seu coração para dizer: Senhor, faça morada na minha vida. A Bíblia fala nos versículos seguintes que aqueles apóstolos que eram medrosos, covardes, confusos, quando foram cheios do Espírito Santo, saíram para pregar o Evangelho. O apóstolo Pedro pregou o Evangelho, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Imaginou? Numa pregação, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. E aconteceu realmente que eles, cheios do Espírito Santo, fizeram a diferença. Mas a promessa de Joel não está cumprida somente aqui. A promessa diz que toda a humanidade seria cheia do Espírito Santo. Então aconteceu algo muito interessante logo depois. Vocês sabem que o judeu, ele tem essa alegria de ser o povo de Israel, mas houve um período em Israel que o país foi dividido. Uma parte foi levada para a Babilônia, outra parte pelos assírios. Depois, os que estavam na Babilônia voltaram todos para a região sul, e aqueles que estavam na região norte,
os reis colocaram povos pagãos para confundir, para misturar a raça. Então, quando o judeu passava por um samaritano, ou seja, da região norte, ele dizia: vocês são mestiço. Nas nossas palavras de hoje, vocês são vira-lata, vocês não são o povo original de Deus, nós nem queremos andar com vocês. Até a vestimenta deles era diferente. Para ter uma ideia, quando o judeu queria ir de Jerusalém até Galiléia, o judeu, para não passar na Samaria, atravessava o rio Jordão, caminhava pelo deserto, depois atravessava de novo pelo Jordão para chegar na Galiléia, porque eles não se misturavam. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, quando saiu com seus discípulos, ele diz: era necessário passar pela Samaria. O Senhor Jesus estava quebrando uma barreira. Deus não tem um povo escolhido, Deus não tem uma nação escolhida. Todo aquele que aceitar a Jesus Cristo passa a ser filho de Deus. Filho de Deus. Isso é importante você entender isso. Eu não quero. Você vai ser criatura de Deus, criado por Deus. Mas para ser filho de Deus, você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Aceitar que Jesus pode perdoar os seus pecados. Aceitar que Jesus Cristo está fazendo morada na sua vida. Muito bom. Jesus passou pela Samaria. Jesus falou com uma mulher, a samaritana. Certamente aquela mulher que chegou no posto passou pelos discípulos que foram comprar comida na cidade. E certamente os discípulos judeus afastaram daquela mulher. Mas Jesus Cristo fez o contrário. Jesus Cristo atraiu aquela mulher, porque Jesus queria compartilhar a vida eterna. E com isso quebrar a barreira. Muito bom. Sabe o que aconteceu em Atos capítulo 8? Houve uma grande perseguição, e todos os cristãos saíram pregando o evangelho do Senhor Jesus. E houve um homem chamado Filipe, que ele saiu de Jerusalém e foi para Samaria pregar o evangelho. Certamente quando ele foi para Samaria, alguém chegou para a diretoria dos apóstolos e disse: o Filipe foi para Samaria. Aí falaram: bom, se ele continuar na Samaria, ele vai ser cancelado. Cancelado, nas palavras de hoje. Porque um judeu não se mistura com o samaritano. Filipe foi até a Samaria e começou a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que os samaritanos aceitaram a Jesus, e havia grande alegria da parte deles, de tal forma, chamou tanta atenção deles, que os apóstolos mandaram Pedro e João para ver o que é que estava acontecendo na Samaria. Por que Pedro e João? Porque Pedro era o cortador de pescoço, casca grossa. Eu acho que Pedro já foi lá dizendo: eu vou chegar lá e vou dizer: pode parar com essa palhaçada, é só lá em Jerusalém. Mas também mandaram quem? O apóstolo João, o apóstolo do amor. E certamente no caminho, João dizia: calma, Pedro, escuta primeiro, vê o que está acontecendo. E a palavra de Deus disse que quando eles chegaram lá, os samaritanos estavam reunidos, havia grande festa, e aí eles começaram a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo naquela região. Mas depois diz a Bíblia que Pedro e João impuseram suas mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo. Agora, Pedro e João precisavam voltar para Jerusalém para dar o relatório final. E certamente Pedro chegou lá e disse: é o seguinte, o evangelho foi pregado entre eles aceitaram a Cristo, e tem mais,
eles foram cheios do Espírito Santo. Não há nada que impeça deles serem chamados filhos de Deus. Mas Joel não se cumpriu a profecia nesse momento, porque lá diz toda a humanidade. Faltava algo mais, para que os cristãos tivessem a ideia de que o cristianismo não era para um povo, o cristianismo é para todos que quiserem viver uma vida segundo Cristo. A palavra de Deus em Atos, capítulo 10, eu não vou poder explicar muito para vocês por causa do tempo, mas a palavra de Deus diz que há um homem nessa palavra que chamava-se Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 34. Cornélio não era judeu, nem samaritano. Cornélio era romano. Ele era centurião, ele cuidava de um grupo de soldados daquela região. Cornélio era um homem temente a Deus, mas quando ele ia para Jerusalém, ele não podia entrar no templo, porque no templo só entravam, no pátio principal, só os judeus. Então tinha o pátio dos judeus, o pátio dos estrangeiros, e atrás disso o pátio das mulheres. Louvado seja Deus, porque nós aprendemos com Deus que Deus não faz acepção de pessoas. Deus abre as portas para todos, e Deus dá oportunidade de ministério para todos, para todas as mulheres e para os homens. Deus está com a porta aberta, esperando você, para você dizer: Senhor, podes contar comigo o resto da minha vida. A palavra de Deus diz que Cornélio buscava Deus, mas não tinha paz no coração, até que um anjo apareceu a Cornélio e mandou que chamasse Pedro. E Pedro estava do outro lado, preocupado ainda com o judaísmo. Mesmo assim, Pedro foi, porque ele entendeu que Deus estava mudando a sua cabeça, o seu pensamento. Depois você pode ler o versículo. Quando Pedro chegou onde estava Cornélio, o Cornélio, um grande centurião, dono de um exército grande, Cornélio se ajoelhou na presença de Pedro. Pedro pegou, levantou Cornélio e disse: ergue-te, porque também sou homem. Somente a Deus adorarás. Somente a Deus adorarás. E a palavra de Deus diz que Pedro começou a pregar o evangelho do Senhor Jesus para ele, e para toda a família. Quando fala família, eram os servos, os escravos, todas as pessoas que estavam na sua casa. E aí que aconteceu? Enquanto ele pregava a palavra, os pastores estão aqui, vocês sabem que tem uma mensagem, tem introdução, tem desenvolvimento do tema, depois vem o quê? A conclusão. Quando é que a gente faz o apelo? Na conclusão. Meus irmãos, Pedro começou a falar de Jesus para aquele povo. A palavra de Deus diz, versículo 44, enquanto Pedro falava estas coisas, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E versículo diz que todos foram cheios do Espírito Santo naquele local. Quebrou-se a terceira barreira, que é a barreira dos povos gentios, dos povos que não são judeus. E aí sim, a profecia de Joel se cumpriu completamente. E hoje nós queremos dizer para vocês aqui em Indaiatuba, que o Espírito Santo que esteve com os discípulos, o Espírito Santo que esteve com John Wesley, o Espírito Santo que dirigiu a vida de Billy Graham, é o mesmo Espírito Santo que vai dirigir a sua vida. Ele quer dirigir a sua vida. O que você precisa é bater no seu peito e dizer: Senhor, faz de novo na minha vida também, Senhor. Eu quero sair daqui cheio do Espírito Santo. Eu quero sair daqui na presença de Deus, para poder pregar o Evangelho, para viver uma vida santa. Faz de novo na minha vida, Senhor.
faz de novo. Esse era o clamor de Billy Graham, e esse deve ser o nosso clamor hoje. Talvez você diga: pastor, eu já fui batizado no Espírito Santo em 1935, então não preciso mais. Precisa. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, que todos foram cheios do Espírito Santo. E em Atos capítulo 3, 4, de novo, o versículo final diz: todos foram cheios do Espírito Santo. Ora, se eles já estavam cheios, por que foram cheios novamente? Porque a vida espiritual precisa de renovação. Renovação. Não viva do seu passado. Talvez você já foi um grande evangelista, já foi cheio do Espírito Santo, participava de vigílias, era ousado na palavra, e hoje já não está tão forte, fervoroso como antigamente. Eu quero dizer para você que é necessário que o Senhor Deus faça de novo na sua vida, hoje, aqui, neste momento. E você que está aqui, que você possa dizer: Senhor, é isso que eu quero na minha vida, Senhor, é isso que eu preciso, e busque a presença de Deus na sua vida. Vamos ficar em pé, por favor. Nós vamos orar. Eu sei que não dá para trazer as pessoas aqui à frente hoje, mas certamente você também está sentindo um grito na sua alma, na sua boca, dizendo: Senhor, faz de novo na minha vida, de novo. Eu falo para você, quantas vezes forem necessários, eu vou na presença de Deus para buscar o Espírito Santo. Se fizer um chamado para o altar, eu vou. O pastor Manuel, eu vou, porque eu quero que o Senhor Deus faça de novo quantas vezes quiser, porque eu não posso viver sem a presença do Espírito Santo. Se você deseja algo novo na sua vida hoje, se você quer ter a autoridade que vem de Deus, pela unção do Espírito Santo, eu quero orar com você, e depois o pastor Silas vai fazer uma segunda oração. Mas se você está aí, eu não preciso saber o seu nome, apenas levante a mão e diz: eu preciso que o Senhor faça de novo na minha vida, eu preciso de uma visitação do Espírito Santo no meu coração, eu preciso de uma mudança radical. Louvado seja Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui hoje, no dia de batismo, vendo esta beleza de homens e mulheres dizendo: eu reconheço que o Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador pessoal, eu faço isso publicamente, eu morro para o mundo e quero viver para Cristo Jesus, a partir de agora. E Senhor, nós queremos colocar cada um que está aqui, Senhor, buscando a Tua presença. Muitos levantaram suas mãos dizendo: Senhor, faz de novo na minha vida, e que o Senhor possa renovar a vida de cada um, batizar com o Espírito Santo, que o Espírito Santo que vem do alto dos céus, do Senhor. O Senhor quer isso para todos nós, que nesta manhã, esta igreja tenha uma visitação do Espírito Santo, não apenas na igreja, mas na vida de cada um. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém. Pastor Silas.